Hoje nós vamos falar, continuar nossa sessão de fofocas aí da Copa do Mundo do Catar, né? Nossa sessão de fofocas referente aos jogadores, ao técnico da seleção brasileira, né? Que foi a Copa do Mundo. A Argentina ganhou, mas a fofoca continua, a fofoca não para. Antes de começarmos, eu peço a você a dar o seu like e a se tornar assinante do canal. Vamos começar? Aviso: não inventamos e não colocamos as personalidades da parte de fofoca em situação vexatória. Apenas pegamos e comentamos notícias já publicadas nos grandes meios de comunicação. E de quem vamos falar hoje? De quem errou o primeiro pênalti na Croácia? Rodrigo Góes, atacante do Real Madrid, né, que foi o que bateu o primeiro pênalti na trave. E pode ter errado a pontaria do chute, mas com o filho, ele é o The Best, né? Ele tem 20 anos de idade e já tem problema com pensão. Olha a situação. Ele é o júnior do jogador de futebol com pensão. Romário é o sênior dos jogadores de futebol com problema de pensão, né? Acho que já falamos aqui, né, dos imóveis caríssimos, chiquitosíssimos na Barra da Tijuca, né, que foram leiloados para pagar as pensões devidas pelo Romário, né? Vejamos a notícia. Justiça obriga Rodrigo do Real Madrid a pagar pensões para os gêmeos. Olha a capacidade dele, né? Com 20 anos já tem gêmeos, já tem dois problemas de pensão ao mesmo tempo, né? Não, na realidade, eles são tratados em comum, tá? Gêmeos na justiça é a mesma coisa. O processo envolvido foi uma mulher contra o jogador que está em Santos, né? Rodrigo Silva de Góes, um esteticista em Santos, e, e a juíza Tatiana Antonelli, da primeira vara de Santos, obrigou o jogador a pagar 20 salários mínimos, né? 1.300 vezes 20, 26 mil. E a defesa do jogador contestou. Tá? E qual é a resposta aí da equipe jurídica do jogador? Ele ofereceu um. Olha a safadeza, né? Mas isso aqui é comum, tá? Ofereceu um pagamento de 2 salários mínimos, né? E que teria que ser ressarcido no caso da paternidade não ser comprovada. Isso aqui não é legal, não é permitido por lei, tá? Porque existe um negócio chamado irrepetibilidade dos alimentos. Ou seja, pagou alimentos, não pode pegar de volta. É verbo alimentar, mesmo que depois seja comprovado que não é o filho não é dele. Como ela rejeitou, teria se sentido ofendida, teve que se afastar do trabalho, estar em gravidez de risco e pelo fato do atleta receber 18 milhões de salário do clube, Real Madrid. Ó, esses 18 milhões aqui, ó, tem uma coisa que processualmente, Cândido Dinamarco, né, instituições de direito processual civil falava, que era o fato notório. As exceções à necessidade da prova. Quem alega tem que provar. Agora, existem exceções. Fatos presumidos, por exemplo, a presunção da esposa, da esposa a pensão por morte, a presunção de que no casamento o homem do casamento é o pai das crianças, é o pai de uma eventual criança. Por isso que o registro de nascimento da criança, quando os pais são casados, só um dos genitores precisa ir, porque se presume que o outro já, já, já tem a condição, o poder familiar. Necessariamente é genitor. Pode ter prova? Pode. Ação denegatória. E aí tem as limitações para isso. Exemplos de situações de filhos que a pessoa não era o pai. Acho que o mais clássico
aí um exemplo histórico foi o Euclides da Cunha, né, que ele foi fazer a cobertura aí do estado de São Paulo na Guerra de Canudos, ficou lá mais de um ano, aí encontrou a mulher grávida e aí teve um confronto, um duelo, um confronto com o amante da esposa, né, a história do Dilermando, que deu um tiro nele e foi assim que morreu o Euclides da Cunha. Foram feitos pelo seu marketing que o Rodrigo parabenizou e informou que o pessoal tomaria de tudo, né? Isso aqui é importante porque a certeza definitiva só existe com DNA, né? Mas você precisa aí de indícios para você pedir alimentos provisórios, né? Você pode pedir, numa ação de alimentos, você pode pedir os alimentos só na decisão final ou os alimentos provisórios. Se você tem uma prova forte da paternidade, você pode pedir alimentos provisórios. O filho seu Zé, olha o Zé Júnior e olha você. Olha a cara, é a sua cara, é o mini Zé. Seu juiz, de alimentos provisórios, antes do DNA. Ah, e se não for? Alimentos, irrepetibilidade dos alimentos, o dinheiro fica com a mãe. Tá? Vamos continuar aqui. Agora vamos ver. Mulher acusou de não ter relação com os filhos gêmeos, né? São dois. Olha o tamanho do problema, né? Ficou em 5 festas, acabou engravidando, uma semana depois. Comecei, vamos fazer o teste. Pode ele ter ironizado, fiz o teste, como ela pediu aí. E aí a juíza de Santos, que já vimos, né, determinou o pagamento de 20 salários mínimos. Né? Não começou a receber os valores, cobrar valores em jurisdição estrangeira, de pensão alimentícia. Que pesadelo, você tem que traduzir, homologar, né? Atacando o Real Madrid, o domicílio dele é na Espanha, tem que ter advogado na Espanha, tem que cobrar lá, o advogado tem que cuidar, tudo é à distância. Não é fácil, isso aqui não vai ser fácil. Cobrar isso aqui não vai ser fácil. Mas você consiga a declaração de que o Rodrigo é o pai e você tem a pensão, vai ser difícil fazer cumprir o direito. Existem duas coisas na justiça. Primeiro, o conhecimento, né? O processo de conhecimento. Ter certeza que tem a certeza transitária de julgado, você tem o direito. Por outro lado, que a execução, né? Que é dar enforce, né? Fazer cumprir o que foi determinado. E muitas vezes o fazer cumprir é muito complicado. E já foi mais complicado ainda, tá? Até 2005, você diz assim, você entrava com ação contra alguém, vamos supor que você conseguisse a condenação. Sei lá, fulano de tal me causou um prejuízo, eu pedi indenização, o juiz transitou em julgado a decisão, teve recurso, teve um monte de coisa, depois de 2 anos foi determinado. Sim, esse meu vizinho que eu processei me causou prejuízo e ele vai ter que me indenizar com custas e juros. Como você tinha separação entre processo de conhecimento e processo de execução, você tinha que obter outra citação. Você tinha que ir atrás do sujeito de novo. E você realmente achava, onde você achava esse sujeito? Onde você realisticamente você achava? Está fazendo tudo para se ocultar, né? E aí fica aqueles processos de 30 anos esperando. Tá? O lance tem contato com a assessoria até a publicação, que será atualizado em caso de retorno do jogador. Que ele não precisa, né? Porque é direito constitucional, né? Não tem a questão da honra, privacidade, honra, a vida privada, esses direitos aí constitucionais fundamentais, não precisa falar. Tem que falar nos autos e processo de família de pensão, como tem questão de intimidade pessoal, não tem. Eles correm segredo de justiça. Precisa de procuração do advogado. O advogado entra com a procuração e pede para
e pede autorização para entrar no processo. E tem senha. A parte só precisa de senha. O advogado tem que ir lá no balcão do fórum pedir, senha, pedir a senha. Tá? Citado, deixa eu ver aqui se tem novidade, alguma coisa que eu não falei. O juiz determinou os alimentos provisórios. Não pagou, já pode entrar com prisão. Quando? Os últimos 3 meses. Logo de cá, antes mesmo do julgamento. E se no final do processo for comprovado que o filho não é do Rodrigo, os gêmeos não, o Rodrigo não é pai dos gêmeos. A mãe fica com dinheiro, que, como falamos, é a questão da irrepetibilidade dos alimentos. Então, essa proposta tosca aí de alimentos devem ser devolvidos não sustenta. Tá? Por vezes é possível o suposto pai recorrer dessa decisão de pagar alimentos provisórios, esperar a decisão definitiva, né? Faz uma agravo ou uma apelação, dependendo da circunstância, né? A apelação precisa ter a sentença, né? Agravo, decisão provisória, né? Que é o que a gente chama de interlocutória, né? Os alimentos podem eventualmente ser suspensos. Agora, vamos supor que o tribunal no segundo grau ou o Superior Tribunal de Justiça não mudem a decisão. O que acontece? Demorou 20 anos. São devidos 20 anos de alimentos. Tá? Tem que pagar todo retroativo. Bota a grana. Com isso, então, terminamos o nosso comentário sobre o jogador Rodrigo, dizendo a você que, em qualquer situação de pensão alimentícia, que consulte o seu advogado de confiança.